Primeiro, causa estranheza ontem lá o chanceler brasileiro apoiando a decisão aí do Tribunal Penal Internacional contra o Putin, né? No momento que o Brasil quer ser o mediador aí, eu não sei se foi das coisas mais oportunas aí. Em relação à China, você tem o seguinte desafio: se for meramente para ampliar as trocas comerciais, você vai aumentar as importações chinesas e, no caso brasileiro aí, só commodities, né? Quer dizer, o grande ganho que o Brasil pode ter, não apenas em relação à China, é usar duas estratégias aí que eu vejo. A estratégia Getúlio Vargas, que explorou a rivalidade lá da Alemanha e Estados Unidos na Segunda Guerra e conseguiu indústria de base, conseguiu a Companhia Siderúrgica Nacional, tudo, e a estratégia Juscelino, que Juscelino, quando traz a indústria automobilística europeia, que estava caindo aos pedaços na época lá, o Juscelino faz dois movimentos interessantes. O primeiro, ele coloca como obrigatoriedade ter um parceiro financeiro brasileiro. Então ele ganha os homens do dinheiro lá, os Monteiro Aranha, os Flecha de Lima e tudo. Isso é um dos sinais de que o mercado da época, por que o mercado da época apoiou o Juscelino também. E depois estabeleceu regras muito explícitas lá de ter uma rede de fornecedores brasileiros. Daí se criou uma indústria de autopeças brasileiras muito relevante. Então, o que o Brasil tem a esperar da China, eu acho, são parcerias tecnológicas, de transferência de inovação, tecnologia, negociação com as empresas chinesas que venham para cá, para onde houver cadeia produtiva, ter cadeia produtiva brasileira, também investimentos em infraestrutura, que são absolutamente relevantes. O que o Brasil tem para oferecer? O mercado de consumo está meio caindo para as tabelas aí por conta da queda de renda, mas é o grande ativo que a China utilizou no processo de industrialização dela. No começo dos anos 2000, eu tive na China com o Maurício Botelho, o grande presidente da Embraer, e a Embraer estava instalando uma fábrica na China com a condição de ter um sócio chinês e transferir tecnologia para ele. Eu falei, uai, mas vocês vão criar aqui o competidor de vocês? Ele falou, é inevitável que eles vão aprender de alguma maneira. Pelo menos a gente aproveita o mercado de consumo, né? Agora, você vai ter que ter aí uma visão de política econômica muito clara do Lula, que até agora não apareceu. A não ser esse seminário do BNDES ontem aí, eu acho que está meio... Tudo bem, o país estava desmontado, o Estado estava desmontado, mas ainda falta um sinal claro de como que vai se dar a estratégia de desenvolvimento do Lula, né? Couto? Opa, sem som. Sem som? Sem som. Ainda estou sem som? Não, agora estou com som. Então vamos lá. Alto e bom, som alto e bom claro. Vamos lá. Bem, eu concordo com basicamente o que o Nassif falou. Eu acho que realmente a gente está falando de países que estão numa situação, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, muito díspara, né? A China, enfim, dispensa muitos comentários e nós ficamos aí parados. Temos pelo menos umas 3 décadas aí de um longo processo de estagnação, de desindustrialização, né? Mesmo que a gente tenha tido alguma aceleração econômica nos anos 2000, ela não foi movida por desenvolvimento tecnológico, não foi movida pela indústria, muito pelo contrário, né? A gente viu um período de redução do peso da indústria na economia brasileira e de aumento da nossa participação em commodities, sobretudo commodities agrícolas, mas não só commodities agrícolas. Então, é claro que qualquer acordo comercial que a gente vai fazer com talvez aquele que seja o nosso principal parceiro comercial hoje, que é a China, tende a gerar mais ganhos para eles do que para nós, mas me parece que a gente não tem muita escolha, né? É uma situação dilemática essa. E não bastasse isso, nós tivemos também um estremecimento dessas relações nos últimos 4 anos aí durante o governo Bolsonaro, né? Com seguidos ataques à China, ataques que começaram, inclusive, antes mesmo da eleição do Bolsonaro. É bom sempre lembrar daquela visita que Bolsonaro faz a Taiwan, ainda durante o período de campanha, e isso claramente numa provocação aos chineses, né? Os ataques gratuitos feitos pelos familiares do Bolsonaro, particularmente ali pelo Eduardo Bolsonaro, à China, né? O bate-boca travado em redes sociais entre ele e o embaixador chinês no Brasil, né? As piadinhas de mau gosto do Bolsonaro sobre o que ele chamava de vacina, né? Para tentar desqualificar a vacina feita no Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, né, a Coronavac, e ele chamava isso de vacina para atacar o Dória e atacar os chineses de quebra. Ou seja, como em várias outras áreas do governo, a gente precisa passar por um processo de reconstrução. E a política externa é um deles.
E daí a nossa parceria com os chineses é fundamental, né? Além do que, a gente vê aí a possibilidade, e acho que foi boa a lembrança também do Nassif, do jogo duplo, né, que o Vargas fazia durante o período ali, né, do entreguerras, né, quando ele, ora se alinhava mais aos Estados Unidos, ora se aproximava mais da Alemanha, né, e isso aí rendeu por baixo uma volta redonda para nós, né? Só para a gente pensar aqui na Companhia Siderúrgica Nacional como um dos exemplos aí do quanto esse tipo de coisa acabou produzindo ganhos para o Brasil do ponto de vista diplomático. Né? E está em linha, a rigor, com toda a trajetória tradicional da política externa brasileira, que é uma estratégia de não alinhamento automático, né, e de tentar se colocar como um país que dialoga com todo mundo, mas não se subordina a ninguém. De novo, diferente do que a gente viu nos últimos 4 anos, né, com aquela lealdade canina do Bolsonaro, não aos Estados Unidos, mas ao Donald Trump, né, muito particularmente, esse embate, esse isolamento internacional, essa nossa condução é uma condição de pária, né, da qual se orgulhava, inclusive, o ex-chanceler, o Ernesto Araújo. Então, acho que essa visita é crucial nesse momento. Né? Claro que a gente tem aí uma situação mais complicada, que é essa relação com a Rússia em momento de guerra. Entendo que, na verdade, esse posicionamento do Brasil no sentido de condenar a invasão russa à Ucrânia tem a ver com a pressão internacional imensa que o país vem sofrendo, né, com alguns tropeços que o país deu nos últimos dias aí na questão relativa a direitos humanos em outros países, inclusive no caso nicaragüense, né, que produziu aí uma série de ruídos, e parece que o pessoal está tentando dar sinais para a comunidade internacional que o país é, sim, um defensor da soberania dos povos, é um defensor das relações pacíficas entre Estados, e acaba, nessa hora, operando de forma errática, né? Entendo que essa retomada de uma política externa mais independente, mais autônoma, ou altiva e ativa, né, como dizia o Celso Amorim, ela está um pouco errática nesse começo de governo Lula, talvez como várias áreas do governo, mas essa em particular. O governo parece que ainda não escolheu exatamente qual é a estratégia que vai seguir, e ele está indo um pouco de acordo com as pressões que recebe.